Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar para mais uma vez orarmos juntos, meditarmos na palavra de Deus. Eu hoje tenho, em primeiro lugar, um motivo de gratidão pela nossa Escola da Caminhada, a escola de férias que ocorreu, presença de preletores convidados, mas especialmente pela atividade que envolveu tantas pessoas que com tanto carinho, tanta dedicação, com tanto amor, se esforçaram para servir. Isso é algo especial. Com certeza Deus nos abençoa em toda esta movimentação. E o Ministério de Ensino, liderado pelo irmão José Carlos, está de parabéns por todo o trabalho que foi realizado. Temos certeza de que aprendemos muito, de que fomos edificados e que poderemos ajudar outras pessoas. As aulas, os encontros estão disponibilizados no YouTube. Você pode assistir novamente as perguntas, a preleção que foi feita, e há inclusive alguns exemplares dos livros dos preletores que conosco estiveram. Queremos dar essa palavra de gratidão a Deus pela vida de cada irmão que trabalhou, que se esforçou para que a escola de férias, o escolão de férias, fosse um sucesso. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que trabalhou e se esforçou tanto para isso. Agora os pedidos, aquelas atividades tão importantes na vida da nossa igreja. No próximo dia 5/8, sexta-feira, às 20 horas, o HDR, o Homens do Reino, se reunirá sob o tema Os Perigos do Desânimo, com o pastor Gentil. Você que está desanimado do seu casamento, do seu trabalho, da sua igreja, da sua família, da sua profissão, desanimado da vida, venha, vai ter uma palavra de Deus para o seu coração. Então não falte. Também na outra quarta-feira, dia 10/8, às 20 horas, vai se reunir a Mulheres de Valor. E elas têm um tema muito interessante, Evangelho, um lugar de memórias. Falará a irmã Elke Iris. Meus irmãos, é importante pensarmos sobre isso. E é sempre o mesmo convite. No Dia dos Homens, as irmãs facilitem a vinda do seu marido, do seu filho, do seu namorado, do seu noivo, do seu genro, do seu primo. Ajude-o, incentive-o a participar, ele vai ser abençoado. No Dia das Mulheres, a mesma coisa. Os maridos, os irmãos, o noivo, o primo, o pai, facilite a vinda da mulher da sua vida, fazendo-a, traga aqui, faça aquele carinho todo especial para que ela venha e seja abençoada por esta palavra também. Nós temos certeza que Deus está preparando para o coração de cada uma delas. E no dia 14, domingo, segundo domingo de agosto, celebramos o Dia dos Pais. O IBP Feliz está organizando um café da manhã. Preciso que você se inscreva para que a gente possa organizar direitinho. É um convite a toda a família, não somente aos pais, mas a toda a família. Mas para que possamos organizar de maneira bem, que atenda a todo mundo, que facilite a todo mundo, nós pedimos que você faça a sua inscrição. Será um tempo de comunhão, de alegria, em que seremos também edificados por aquilo que vamos participar, pela comunhão da qual vamos viver naquele dia. Dia 12/8, uma sexta-feira anterior, então, haverá reunião do Conselho Gestor.
eu quero aqui aproveitar para emendar aqueles pedidos que são a agenda permanente de oração. Então ore pelo seu pastor, pela sua família, acometidos aí pela Covid, mas graças a Deus estamos nos tratando e cuidando para que em breve possamos retornar ao convívio presencial da igreja. Que falta isso faz? Como é difícil ser obrigado a ficar dentro dos limites da sua casa, do seu quintal. Muito complicado, muito triste. Como é bom poder estar no meio do povo de Deus. Como diz aquele cântico, quando eu estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Está fazendo uma falta tremenda para mim isso. Então, ore pelo seu pastor, pela sua família, ore pelos líderes da sua igreja, a diretoria estatutária, o conselho gestor, do qual fazem parte os líderes de cada ministério da nossa igreja, para que Deus os fortaleça, lhes dê ânimo, lhes dê coragem para enfrentar os desafios que temos aí na vida da nossa igreja. Então esses são os motivos de oração. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, lembrando sempre também dos nossos irmãos enfermos, aqueles que têm passado necessidade, aqueles que precisam de emprego. Que Deus os abençoe a todos. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez nós entramos na Tua presença, sabedores, ó Deus, de que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, Te buscamos em oração, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que ouve a oração, que sente a nossa necessidade, que se compadece, ó Deus, de nós, que sabe que nós somos feitos, que nós somos pó e que a nossa fragilidade é imensa, ó Deus. Por isso precisamos do Teu poder. Ó Deus, coloca as Tuas mãos curadoras sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus. Restaura-lhes a saúde. Ó Deus, também toca naqueles, ó Deus, que estão enfermos emocionalmente, que estão enfermos espiritualmente, ó Deus. Liberta-os, ó Deus, das armadilhas do inimigo, das armadilhas, ó Deus, deste tempo, para que possam focar o seu olhar e o seu coração em Ti e no poder que o Senhor tem, ó Deus, para nos libertar, nos fortalecer e nos fazer caminhar adiante, ó Deus. Deus querido, nós Te pedimos pelas programações que haverá na próxima semana. Ó Deus querido, abençoa a celebração da ceia no próximo domingo, abençoa, ó Deus, o trabalho dos homens do reino, das mulheres de valor, do IBP Feliz no Dia dos Pais, ó Deus, que em tudo, mais uma vez, a Tua igreja se una para Te servir e Te adorar e glorificar o Teu nome. Nós desde já Te agradecemos, ó Deus, por tudo que a comunhão dos Teus filhos vai proclamar ao mundo, que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, que o Senhor veio ao mundo para salvar, para que o mundo creia, ó Deus, que nossa igreja se una cada vez mais para proclamar o Teu Evangelho. Nós desde já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Prepara o seu coração, nós vamos meditar nesse mês de agosto, mês dos jovens. Nós vamos falar um pouco a respeito de desafios, de necessidades que nós que já fomos jovens ou somos jovens há mais tempo, os jovens que não são nossos filhos, jovens que são nossos netos, nós vamos falar sobre estas pessoas, sobre essas necessidades e esperamos que a palavra de Deus nos dê direção em tudo isso. Então prepara o seu coração para a meditação deste momento. Como pode o jovem viver uma vida pura? Seguindo cuidadosamente o mapa da Tua palavra. Estou decidido na Tua procura. Não permitas que eu passe sem ver as placas que puseste no caminho. Guardei Tuas promessas na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência. Bendito sejas, ó Eterno. Treina-me nos Teus caminhos da vida sábia, e transferirei para meus lábios o conselho que vier da Tua boca. Terei mais prazer no que me disseres a respeito da vida que em ajuntar montões de riquezas. Pondero sobre cada fragmento da sabedoria que vem de Ti e, atentamente, observo como procedeste. Saboreio tudo o que me disseste da vida.
não esquecerei uma só palavra. Como pode um jovem manter puro o seu caminho? Como pode um jovem manter limpa a sua conduta? Essa é uma pergunta bíblica que merece resposta. E assim como o escritor bíblico no passado tinha uma resposta, nós também precisamos encontrá-la para nós mesmos, para nossos filhos, para aquelas pessoas que estão à nossa volta e com as quais temos responsabilidade de ajudá-las a viver uma vida melhor, uma vida que agrade a Deus. Uma discussão muito interessante do momento, que tem tomado conta das mídias, da literatura, são as diferenças geracionais. Elas apresentam diferenças entre as pessoas, entre um grupo de pessoas, e é importante que a gente, pelo menos, tenha um pequeno entendimento para podermos compreender como um jovem pode responder, um jovem especialmente deste tempo, pode responder esta pergunta: como manter a sua vida, a sua conduta limpa e pura diante do Senhor? Para nós nos situarmos, vamos lembrar um pouquinho rapidamente a respeito destas teorias das gerações. A primeira delas é a chamada os baby boomers, aqueles que nasceram entre 1946 e 1964, esses 20 anos mais ou menos do pós-guerra, quando houve um grande número, um acréscimo de nascimentos naquele período. Aquelas pessoas que nasceram nesse período aprenderam a valorizar o trabalho árduo, duro, porque estavam em busca de estabilidade diante deste novo mundo que se formou depois da Segunda Guerra e que estava sendo reconstruído. E nesse cenário de busca de estabilidade, eles valorizavam o casamento, a compra de uma casa, a compra de um carro, coisas que fizessem com que eles tivessem segurança. E por isso também não eram muito afeitos às inovações. Depois desse período, e nesse período, melhor dizendo, há uma personagem cinematográfica que representa bem este grupo de pessoas. É Miranda Priestly, aquela do Diabo Veste Prada, aquela mulher trabalhadora, uma quase workaholic e que vivia para isso. Depois desse período surgem aquilo que é chamado de geração X. Um artigo da década de 50 começa a mostrar que as mudanças estavam acontecendo. É uma geração que vive as grandes ideologias marcadas por grandes mudanças, mas que por fim acabam cedendo à pressão do mercado. É assim que surge o movimento hippie, os movimentos sociais por mudanças culturais. O primeiro computador surge nesse período, ou dessa geração de 1965 até 1980, que nós vamos encontrar essa tecnologia surgindo. Recentemente, os adolescentes da nossa igreja cantaram uma música de 1972 que falava exatamente sobre isso. Eu sou um jovem despertando para o ano 2000 e que chama o computador de seu mestre. Essa geração cresceu em meio a uma liderança de governos rígidos, mas foi marcada pelos movimentos que corriam atrás dos seus ideais, dos seus sonhos, mas sempre faltando uma identidade marcante. E por isso acabavam sendo perdidos existencialmente. Eles foram aquela geração que, segundo os americanos, se desiludiu com o American Dream. Valorizavam o diploma e a capacitação profissional. Um outro personagem cinematográfico que pode destacar é Tyler Durden, o Brad Pitt, que o representa no Clube da Luta de 1999. É um personagem que se vê perdido existencialmente, à procura de valores reais que o façam sentir alguma coisa. Depois de ter percebido que a busca por esse American Dream não faz sentido, essa geração que busca imitar o sucesso dos pais, que os fez valorizar as mesmas verdades, mas que não encontra sentido no seu próprio coração.
Talvez aqui no Brasil a gente pudesse pegar aqueles versos de Belchior na sua canção Como Nossos Pais, quando ele diz assim, que hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando o vil metal. E minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Aquela geração da desilusão com esse sonho de transformações, de ideais que não se concretizou. Depois dessa geração surge a geração Y, ou Millennial, marcada mais ou menos de 1981 até 1996, que são os indivíduos que cresceram na virada do século. Por isso que, ou conhecidos como geração Y, ou como Millennials, dessa virada dos séculos. São eles que vivenciam a chegada do futuro e o domínio da tecnologia. Muitas coisas que os Jetsons, 1962, previam, Hanna-Barbera previam que seria o futuro, nessa geração acontece. A maquininha que limpa a poeira em casa, a videoconferência, uma série de... o relógio que você consegue falar, tem uma série de outros atributos que você consegue usar no seu pulso mesmo. É mais diferente das outras gerações e que marca com rupturas marcantes. Mas apesar da facilidade tecnológica com a qual eles vivem, eles são considerados preguiçosos, egoístas e insatisfeitos. Diz uma pesquisa de 2015 que 24% se consideravam, somente 24% se considerava responsável. 36% se consideravam amantes do trabalho duro, só 36%. E 49%, quase metade, se considerava fútil. Eu vi uma professora essa semana dizendo que ela estava dando uma bronca na classe, chamando os universitários, dizendo, olha, vocês têm que ler o texto para chegar na classe para a gente poder discutir e tal, não posso tratar vocês como crianças. Aí um aluno falou, professora, eu não me sinto absolutamente responsável porque o Google disse que a adolescência vai até os 24 anos. Essa geração, eles não trabalho intenso ou construção da família e de uma rotina estável não é a prioridade dessa geração. Eles são inconformados e impulsivos se comparados com as gerações anteriores. É mais criativa, está mais preocupada com causas sociais, mais disposta a quebrar padrões que foram impostos pela sociedade, mas e que dão muito valor à educação, aprendem muito rápido, dão conta do que se chama multitasking, ou as multitarefas, mas desejam um rápido crescimento profissional e financeiro. E por isso têm tendências impulsivas, dificuldades de receber ordens e são competitivos em excesso. A série Fleabag, uma tradução livre, aí, alguma coisa assim tipo bagaceira, fala desta jovem individualista, imatura, dona do próprio negócio, mas que tem dificuldades em se comprometer e usa do humor para mascarar a sua dor. A inconformidade é uma característica dos millennials se comparado com as outras gerações. Surge então a geração Z, 1997 até 2010, e essa geração é considerada um tsunami, a primeira tribo digital. 60% deles pretende causar um impacto no mundo. Não viveram um só dia sem internet. Vivem de extrema conexão nas redes sociais e da cultura pop. Cresceram após o 11 de setembro. Têm uma facilidade de trabalhar em grupo, não fazem diferença do que é online ou offline e têm agilidade para fazer tarefas. Existe uma fluidez na sua identidade. Comunica-se por plataformas, criam memes para se entender e são mais conservadores, estão inclinados ao diálogo, à valorização do outro e ao respeito. Rui Bennett, da série Euphoria, talvez seja a pessoa mais clara para mostrar isso. Recentemente, inclusive, teve uma discussão
sobre o cringe, que alguma coisa para nós seria o cafona, quando a geração Z, cafona já é um cringe, a geração Z fala mal da geração millennials. Enquanto os millennials ficam no presente, o Z foca no futuro. Os millennials são otimistas e os Z são realistas. Os millennials compartilham coisas, os Z criam coisas. Os millennials comunicam-se por texto, enquanto os Z usam imagens. Alguém disse que eles estavam voltando à idade da pedra, porque agora eles mandam os memes, as figurinhas. Os millennials apreciam TV e séries, os Z preferem games e redes sociais. Os millennials são ativos no Facebook, enquanto os Z são ativos no TikTok e no Twitter. Eu lembro que nessa discussão uma jornalista inclusive falou assim, enquanto que os Z estavam ridicularizando os millennials, chamando de cringe, que eles seriam cafonas por causa das suas escolhas, ela disse, olha, já está chegando aí a geração alfa, então aviso ao Z, quem com cringe fere, com alfa será ferido. Aí surge a geração alfa de 2010 para cá, os totalmente nascidos no século XX, sobre uma influência completa da tecnologia. 2010 é marcado pelo lançamento do iPad. Eles sentem-se confortáveis usando um tablet ou falando com assistente de voz. Geralmente têm os seus pais mais velhos, foram criados em unidades familiares menores, com somente um filho, com uma rotina muito corrida, em que eles procuram aproveitar toda a situação para fortalecer as relações entre pais e filhos, e eles valorizam então mais as experiências do que os objetos e bens materiais que têm em profusão. Eles querem inventar, interagir e se conectar sempre. São crianças atentas, observadoras e acredita-se que serão a geração mais inteligente de todas. E essa percepção se deve porque eles vivem num ambiente de contínuo estímulo à tecnologia, às multitarefas, a conexão 100% do tempo faz com que esses alfas sejam bombardeados de estímulos visuais, sonoros e interativos em todo lugar e a qualquer tempo. Isso gera uma aceleração de muitas habilidades, como fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, estabelecer conexões entre diferentes assuntos, mas, por outro lado, pode prejudicar outras capacidades como a concentração e a paciência. São mais livres, questionadores, hiperconectados. Serão 2 bilhões de pessoas até 2025 e promete fazer a maior mudança na sociedade. Tudo para os alfas está envolvido com a tecnologia, a começar pelos seus pais. A tecnologia para eles é uma extensão da sua vida. Se tornou a principal forma de interagir com o mundo. Para os alfas, os dispositivos digitais não são ferramentas. Isso faz parte da vida deles. É impossível para eles imaginar um mundo sem ela. E, de certa forma, a separação entre mundo físico e digital não faz mais sentido para esta nova geração. Eles enxergam cada vez menos barreiras entre as pessoas, enxergando a diversidade como natural. Para eles, ser diferente, inclusive, é que é o normal. Não vem separações entre coisas de menino e coisas de menina. Essas diferenças são estereótipos, quando muito. As meninas passam a interessar-se por temas e estilos que antes pertenciam tradicionalmente ao território masculino. E os pais dos millennials são aqueles que aprendem a dividir tarefas de casa e trazem uma nova referência a respeito de paternidade. Veja que eu não sei qual geração você se enquadrou aí, ou as muitas características das várias gerações nas quais você pode se enquadrar. Não importa a discussão geracional exatamente, nem como você é definido nesta teoria que alguns questionam, entendem que é puro marketing americano. Mais importante é entender como Deus enxerga você
no meio da sua geração. Por isso que Pedro, quando afirma lá em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando a respeito da igreja, está afirmando que a igreja de Cristo é especialmente escolhida, eleita. A igreja é uma invenção ou criação intencional, especialmente escolhida para o seu fim, gerada especialmente com um propósito. E você faz parte desta escolha como sendo igreja. Então você é uma geração eleita. Quando você é igreja, você faz parte desta escolha intencional de Deus de agir numa determinada geração através da sua igreja. O grande desafio, como nós dissemos no início, é como o jovem pode se manter puro, manter limpa a sua conduta no meio da sua geração. O salmista respondeu que é observando a palavra de Deus. A mesma pergunta continua pertinente, porque cada um de nós precisa respondê-la para aqueles que se interessam, né, em ter um relacionamento sério e comprometido com Deus. Manter-se puro. Estamos falando, sim, de uma relação sexual, é verdade, mas não apenas nisso. É importante que quando nós pensamos em conduta, nós estamos pensando em diversas áreas da vida que precisam de escolhas e decisões sábias que levam a um caminhar que vai sendo marcado pela sabedoria que se adquire exatamente ao obedecer e aplicar as orientações de Deus em sua palavra, a Bíblia. O salmista respondeu desta maneira, que a maneira de você conseguir manter puro o seu caminho, manter limpa a sua conduta em todas as áreas, é você observando conforme a palavra de Deus. É interessante que no Novo Testamento, quando Paulo está pregando no capítulo 13 de Atos, ele faz uma referência a Davi e usa esta expressão. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Ele falava a respeito de Davi como sendo um antecessor do Cristo que haveria de vir e definitivamente se sentaria no trono de Israel. Davi foi alguém que caracteriza muito bem o que é ser humano. Tinha excelentes virtudes, mas também graves defeitos, como você e eu, como qualquer jovem. Jamais deixou, no entanto, de perseguir a vontade de Deus para a sua vida, mesmo quando cometeu sérios pecados. Arrependido, confessou seus pecados, entristeceu-se por eles e mudou o seu comportamento. E por isso foi um instrumento de Deus em seu tempo, em sua geração. Eu quero dizer a você, repetir aquilo que dissemos. Não me importa exatamente a discussão geracional, nem como você é definido nesta teoria. O importante é ver como Deus enxerga você na sua geração. Você é chamado para fazer parte de uma geração especialmente escolhida ou chamada para servir o propósito de Deus para esta geração, para este momento, para aquelas pessoas que se identificam com você. Se você observar a palavra de Deus, seu caminhar será limpo e puro. Em tudo você estará de acordo com a vontade de Deus e você cumprirá a vontade dele. A sua vida, a sua conduta vai glorificar a Deus. Vai acontecer como aconteceu com Davi, que cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Eu queria convidar você neste mês a pensarmos exatamente sobre isso, em como podemos servir a Deus na nossa geração. O salmista disse que se nós observarmos segundo a palavra de Deus, isso será possível.
Vamos orar? Deus querido, nós vimos te pedir nesta noite, neste momento, que o Senhor nos conceda fome e sede da Tua palavra, que ela habite ricamente em nossos corações, que ela, ó Deus, habite, nós a tenhamos de cor em nosso coração, para que ela se torne, ó Deus, esta espada do Espírito a falar conosco, a vencer, ó Deus, as nossas limitações e fraquezas, a nos dar orientação que vai nos fazer viver de maneira que vai glorificar o Teu nome. Ó Deus querido, concede que aproveitemos o privilégio de ter a Tua palavra à nossa mão, de podermos acessá-la a qualquer momento, em qualquer lugar. Ó Deus querido, e que ela faça essa morada, que ela habite em nós, que ela nos dirija, que ela purifique o nosso pensar, as nossas decisões e o nosso agir. Em tudo, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. Em todas as gerações. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que este mês seja um mês de muita reflexão e dessa atuação da palavra de Deus em nosso coração. Até a próxima quarta-feira.